tarde. A água é um bem essencial à vida que nós usamos todos os dias, a maior parte das vezes sem darmos por ela, a não ser quando ela falta nas torneiras. Aí sentimos verdadeiramente como a água é um bem importante nas nossas vidas. Como é que a usamos? Como é que gerimos a água? Até que ponto é possível privatizar este bem essencial? São questões que vamos levantar esta tarde no Sociedade Civil. Usámo-la como um dado adquirido, na certeza de que, uma vez aberta uma torneira, ela há de estar sempre lá, seja para beber, para tomar banho, cozinhar ou para simples divertimento estival. A água é um património da humanidade, essencial à vida, e vai estar hoje no centro da discussão do Sociedade Civil. E mais à frente recebemos a visita da Célia Vilas Boas, que nos vem ajudar a responder a uma questão crítica. Afinal, como podemos poupar a água e o meio ambiente? Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. É um bem vital, mas é um bem que se esgota, apesar de muitas vezes no dia-a-dia não termos essa noção. A água, como é que ela deve ser gerida, como é que ela pode ser gerida, como é que podemos evitar o desperdício de água e o que é feito no dia-a-dia para que isso aconteça. São questões que vamos tratar aqui hoje no Sociedade Civil, com a ajuda do Joaquim Paes Barbosa, engenheiro do ambiente e professor na Universidade Lusófona do Porto, o Manuel Fernandes Tomás, vogal do Conselho de Administração da Águas de Portugal. Está connosco hoje também no Sociedade Civil o José Pedro Salema, presidente do Conselho de Administração da EDI, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, e Jorge Feel, sociólogo, dirigente da Associação Água Pública e membro da campanha Água é de Todos. Quando ela falta, é que nós damos por ela, é que nós sentimos como ela é importante e lhe damos mais valor. Por isso é importante também termos consciência de como a água é um bem precioso. Ela chega-nos a casa em condutas e canalizações invisíveis, por baixo de passeios e estradas, e só quando algo corre mal e ela nos falta é que nos apercebemos da falta que a água faz. Em janeiro, os riotintenses perceberam isso da pior forma, com o rebentamento de uma conduta que deixou uma cratera aberta, que engoliu um automóvel e danificou outras 7 viaturas. O milagre todo foi ontem. Havia missa aqui às 9 horas, e isto arrebentou às 10 menos 10. E as pessoas estavam todas na missa, porque se fosse na missa das 11, eles costumam estacionar os carros naquela rua onde aqueles carros foram por ali abaixo. Ia ser pior. Ainda bem, graças a Deus, que não houve ninguém que se magoasse, que alejasse. O que a Câmara vai fazer em conjunto com a Junta de Freguesia é pressionar a empresa para apresentar uma solução definitiva para evitar que isto se volte a repetir. Quer aqui em Rio Tinto, quer em toda a extensão do Concelho de Gondomar, que a conduta atravessa, porque esta conduta tem quase 30 km de comprimento. A água é um recurso valioso e essencial à vida, todos o sabemos, mas também a encaramos como um dado adquirido e só percebemos o seu valor quando recebemos a conta para pagar ao fim do mês. Que gasta-se água todo o dia, estamos sempre a lavar a louça todo o dia, de manhã à noite, porque isto é o essencial para a higiene aqui da casa. É taxas e taxinhas e mais taxões e mais não sei o que, não sei o que mais. Portanto, são uns ladrões. Porque a água já está muito cara. Não é só a água, é os resíduos sólidos, é o saneamento. Isso ao fim somado dá uma conta. Levar água potável a todos os portugueses implica um trabalho de engenharia complexo e oneroso. E tudo isso acaba por se refletir na fatura dos consumidores. Um valor que durante muito tempo era pautado por disparidades entre o litoral e o interior. Uma realidade que este governo quis alterar. Ao fim de 5 anos estamos a falar de €1,5 de aumento da fatura de água aos consumidores do litoral, mas esse aumento vai permitir descer num só ano as tarifas aos consumidores do interior em €3. Mas se em Portugal os problemas são uma conduta rebentada ou a política de preços, há lugares onde o simples acesso à água potável é já em si um desafio. É o caso de Moçambique, onde apenas 30% da população tem acesso à água de qualidade. É imperativo que poupemos água, não só a nível de consumidor final, mas também na agricultura, com práticas de conservação, armazenando água da chuva, evitando a deflorestação e a poluição. Sem água não há vida.
Quando a seca se abate sobre um país sem fácil acesso a recursos hídricos, os impactos sociais são avassaladores. Em Moçambique, só em 2011, a falta de água teve impacto real em cerca de 350 mil famílias, 2 milhões de moçambicanos que passaram fome. Por cá, discutimos preços, mas pouco se fala das perdas de água potável numa rede que nem sempre funciona de forma fluida, como a própria água. Um estudo do governo aponta que em alguns municípios o peso da água não faturada chega a atingir os 40% e 80%. Ora, todos sabemos que na natureza nada se cria e nada se perde, mas no que a água diz respeito, pelo menos em Portugal, muita se desperdiça pelo caminho. E o Helder Reis vai estar hoje connosco a partir da Ria de Aveiro para percebermos como é que é gerida esta massa de água e também quais são as dinâmicas da Ria, o impacto social e ambiental e cultural que ela tem na vida das pessoas desta região. Olá, Helder. Olá, Eduarda, muito boa tarde. Falar de água, com tudo aquilo que ela significa, implica também falar de Aveiro e a relação que Aveiro tem com a Ria. São mais de 47 km de Ria paralela ao mar. Tudo isto muda a relação com a cidade, com a cultura, com o património e, claro, sempre com a sustentabilidade. Daqui a pouco vou partilhar contigo a entrevista com uma professora da Universidade de Aveiro que me vai explicar o que é que tem sido feito a nível de investigação, a nível de estudo e de que forma é que eles também estão disponíveis para quem quer saber mais sobre as águas de Aveiro. Até já. Voltamos aí então mais daqui a pouco. Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde. Bem-vindos à Sociedade Civil. Joaquim Barbosa, nós temos um plano, ou vários planos de gestão da água. Temos o país dividido em regiões hidrográficas. Para que é que servem estas divisões? O que é que são as regiões hidrográficas? Qual é o papel que elas desempenham? Por que é que precisamos delas? Bem, isso surge da nova legislação a partir da Diretiva Quadro da Água, de 2000, que foi transposta para a Lei Interna da 58 de 2005 e que define a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Na altura, o INAG era responsável era a Autoridade Nacional da Água, agora está incorporado na APA Ambiente, e que foram divididas por regiões hidrográficas o país, ou seja, o Douro... Tendo em conta essas bacias. Tendo em conta essas bacias, ou seja, essa unidade de gestão, por assim dizer. Aqui no norte temos o Douro, ou seja, a grande região hidrográfica do Douro, e depois temos o Minho e Cábado, e depois o Lessa, o Ave e o Lima. Ou seja, são regiões, ou seja, temos 3 regiões hidrográficas aqui nesta região norte. E sobretudo porque são zonas semelhantes em termos de recursos hídricos e de necessidades. Ao todo o país tem quantas regiões hidrográficas? Tem 10 regiões hidrográficas, contando com a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, que cada uma delas é uma região. E estas regiões estão a funcionar como unidades de gestão desde quando? Estão a funcionar, ou seja, desde 2006, 2005, mais ou menos nessa altura, quando saiu a lei orgânica, mas entretanto foi alterada. De uma década, não é? Exatamente, entretanto foi alterada. A primeira gestão, ou seja, o primeiro ciclo de planos foi terminado em 2011, 2012, 2013 e que agora está numa nova geração de planos, ou seja, os planos estão a ser revistos e que ou seja, é um ciclo de 6 anos, ao fim de 3 anos começam a ser revistos e estão nessa fase agora de revisão. Já vamos falar dessa revisão e do que é que se prevê nesta revisão, porque imagino que depois cada região tem o seu plano específico. Exatamente. Mas haverá uma série de orientações há uma linha gerais. geral, porque temos o Plano Nacional da Água e outros documentos que são muito importantes porque definem a estratégia geral do país. Como é que estas unidades são geridas? Ou têm sido geridas ao longo destes anos? Entretanto, isto aqui sofreu alterações, não é? Ou seja, nós tínhamos as ARHs, que eram as Administrações Regionais Hidrográficas, ou seja, no caso do Norte, do Centro, do Tejo, do Algarve e do Alentejo, e dos Açores e da Madeira também, mas, entretanto, com a fusão de vários institutos públicos passou a ser centralizada na Agência Portuguesa do Ambiente. E a Agência Portuguesa do Ambiente é que gera todas estas... É que gera com delegações locais, ou seja, regionais, em cada uma das zonas. No entanto, a decisão
estará na APA. Está mais concentrada? Está mais concentrada. Ou seja, o que era uma política de descentralização da política da água, em que os institutos tinham, de certa forma, autonomia jurídica e financeira, que é um aspecto muito importante, a questão da financeira, passa a ser, ou seja, foi, na minha opinião, uma regressão da gestão da política da água. Eu ia perguntar se havia vantagens e desvantagens, já percebi que, em seu entender, há desvantagens. No meu entender, eu acho que houve uma regressão em termos de gestão dos recursos hídricos, porque eu acho que a gestão deve ser deslocalizada e deve ser descentralizada, porque cada região tem as suas especificidades e as suas necessidades específicas. E que gestão é essa? Na prática, gere-se o quê? Na prática, ou seja, o que é que os planos de gestão da região hidrográfica nos dizem? Dão-nos uma série de indicações, fazem uma análise sobre as pressões, ao fim e ao cabo, que são exercidas no meio hídrico, e aqui o meio hídrico não se entenda só como água para consumo, águas subterrâneas ou águas superficiais, entende-se também como águas de transição, que são os estuários, e as águas costeiras, que foi uma alteração significativa em termos de conceito, a introdução das águas costeiras e das águas de transição nesta nova legislação que, entretanto, está em curso. Para além disso, faz uma avaliação do estado das massas de água, ou seja, das unidades de água, e isto é muito importante porque depois nos dá ou nos permite perceber qual é o estado das massas ou da água, dos rios, quer em quantidade, quer em qualidade. Quer em quantidade, quer em qualidade. E sobretudo porque também esta nova legislação o que é que dá, já não é nova, já tem 10 anos, mas que permite fazer uma avaliação em termos de ecossistema, muito mais do que centrada apenas na qualidade e na quantidade, ou seja, vai para além do que era visto anteriormente. Manuel Fernandes Tomás, bem-vindo, muito obrigada por estar connosco também. Provavelmente uma das grandes revoluções e evoluções ao nível do país nas últimas décadas foi precisamente o ter-se conseguido fazer chegar a água praticamente a toda a gente, não é? O abastecimento de água e, na maior parte das situações, com qualidade e com uma monitorização que, a maior parte das vezes, parece-me que funciona, não é? Muitas vezes centrada nas próprias autarquias e na gestão que é feita pelas autarquias. Que evolução foi essa e em que ponto é que estamos hoje? Bom, vamos lá ver, nos últimos 20 anos deu-se de facto uma alteração, eu diria quase radical, na forma como os serviços de água e tratamento de águas residuais e também na componente de resíduos sólidos urbanos neste país. Foram de facto investidos muitos milhares de milhões de euros em infraestrutura, quer por via da intervenção do Grupo Águas de Portugal naquilo que se convencionou chamar sistemas em alta, portanto os sistemas em alta são aqueles sistemas que estão a montante da distribuição. No caso da água e no caso do saneamento estão a jusante, portanto, no fundo, o Grupo Águas de Portugal capta a água, trata e depois entrega aos municípios que depois se encarregam de distribuir aos consumidores finais. Os municípios recolhem as águas residuais domésticas e, em alguns casos, também industriais. E depois entregam ao Grupo Águas de Portugal, em pontos de entrega, que depois os trata e os rejeita no meio hídrico. De facto, neste conjunto todo, portanto, quer em alta e quer em baixa, foram feitos, de facto, muitos investimentos. Convém dizer que a transformação mais importante foi, de facto, nos sistemas em alta, que permitiu resolver praticamente os problemas do abastecimento de água em Portugal. Há ainda um ou outro foco para resolver, mas os grandes investimentos estão realizados, estão neste momento ao serviço das populações e, do ponto de vista da água, Portugal neste momento granjeia com, digamos, as melhores práticas em termos mundiais naquilo que tem a ver com a garantia de fiabilidade, portanto, garantia de que as pessoas, quando abrem a torneira, têm de facto sempre água 24 horas sobre 24 e em matéria de qualidade. Ao nível das águas residuais, nas águas residuais urbanas, ainda há algum trabalho a fazer para fazer, no fundo, chegar estes serviços um bocadinho mais a mais gente, mas já estamos com taxas de cobertura acima dos 80%, o que rapidamente também nos permitirá colocar também a esse nível Portugal ao nível dos melhores indicadores mundiais. E que depois se traduzem, no caso das residuais, naquilo que nós todos hoje conhecemos, que são de facto as nossas qualidades das águas balneares de excelente qualidade, com bandeiras azuis por todo o lado, o que de facto só é possível porque de facto as águas residuais são descarregadas no meio. O que nós chamamos os esgotos. Os esgotos, exatamente, os esgotos são devidamente tratados e rejeitados no meio, por forma a garantir que, desse ponto de vista, também não temos problemas na qualidade da água. E porquê que, apesar disso, temos uma camada tão grande da população a recorrer aos garrafões de água? Olha, eu creio que às vezes não é fácil alterar aquilo que são hábitos que vêm de há muito tempo.
Eu, por exemplo, não tenho qualquer problema em beber a água da torneira e, aliás, aproveitando também um bocadinho aqui a vossa peça, eu tive a oportunidade de viver 3 anos em Moçambique, precisamente a gerir a empresa que fazia o abastecimento de água à cidade de Maputo, e bebi a água da torneira. Porquê? Porque sabia bem como é que a água era tratada. Agora, se me for perguntar quantas pessoas o faziam, aliás, na primeira consulta de viajante que eu fui, a primeira coisa que disseram, não beba água da torneira, não lava os dentes, não ponha gelo no seu gin ou qualquer coisa, porque não se pode tocar na água que é fornecida ali. E, de facto, a água é tratada exatamente com os mesmos tipos de padrão. Ali o problema é mais um problema de acessibilidade, ou seja, de facto, há muito pouca gente com acesso a água canalizada. Sim. Mas eu não estava a falar de Moçambique, estava a falar de Portugal. Não, é só para dizer, aqui eu acho incompreensível. Eu em Portugal acho incompreensível, sinceramente, porque é que as pessoas, de facto, ainda têm algum receio de beber água de torneira. A não ser que seja por questões de sabor. De facto, a água que é canalizada é uma água que é tratada. Para o efeito, utiliza-se o cloro, utiliza-se, digamos, alguns desinfetantes para garantir que, efetivamente, não há qualquer problema de qualidade. E só por isso, porque de facto não há razão nenhuma. Não se consegue melhorar o sabor dela. Como? Não se consegue melhorar o sabor dela para evitar esse efeito, nem que seja psicológico. Não é fácil melhorar o sabor daquilo que já hoje é uma água de excelente sabor. Quer dizer, não é fácil. Põe o sabor ao limão, não, quer dizer, não vamos agora alterar o sabor da água, como aliás algumas águas engarrafadas hoje estão a fazer, metem-lhe o limão, metem-lhe o morango, metem-lhe isto. Não é preciso, de facto. Eu creio que muita gente tem ainda uma certa desconfiança em relação à qualidade da água. Mas em Portugal, hoje, não há razão nenhuma. Há um trabalho de imagem a fazer. Eu acho que pode haver um trabalho de imagem. Nós próprios e muitas entidades gestoras, muitas entidades municipais têm feito esse trabalho, que eu consumo água da torneira, porque de facto a água da torneira em Portugal é de excelente qualidade. É controlada quase a 100%, estamos a falar de mais de 98% da água que é distribuída, é controlada com os mais rigorosos padrões de qualidade. Portanto, não há razão para efetivamente as pessoas terem que andar carregadas de garrafões para beber água em casa. O Joaquim queria acrescentar alguma coisa? Eu penso e eu tenho também esse problema, que é sobretudo a questão do sabor, mais a cloro. E isso é impossível retirar, porque isso garante a qualidade da água. Mas eu penso que será sobretudo porque, em termos sociais ou em termos de pessoa, enquanto pessoa, todos nos adaptamos a determinados paladares, vamos dizer, a água supostamente não devia ter paladar, mas todos nos adaptamos a determinadas características da água. E isso é claro, não é preciso ser água da torneira, basta ser água engarrafada do sul ou do norte, e exatamente. Altera claramente, ou seja, as pessoas estão adaptadas a um determinado sabor, e isso pode ser uma das barreiras, ou umas determinadas características podem ser uma das barreiras de beber diretamente a água. Já agora permita-me acrescentar que quando uma pessoa bebe uma água engarrafada, está efetivamente a pagar uma água quase 500 ou 1000 vezes acima daquilo que é o custo da água que está na torneira. E, portanto, muitas vezes as pessoas queixam-se do preço da água, mas não têm qualquer problema em ir ao supermercado e comprar água engarrafada, que custa, em alguns casos, 1000 vezes mais do que custa... Por algum motivo não sentem segurança na água? Eu acho que é um trabalho que vai levar tempo. Veja, há 20 anos atrás... Consumo não é em termos de cozinhar, por exemplo, porque usam água da torneira, é para beber, não é? Pois, mas veja, há 20 anos atrás, só 50% da água é que era, de facto, controlada. Passaram-se 20 anos, passou-se uma geração. Isto, se calhar, precisa de mais uma ou outra geração para as pessoas, de facto, se habituarem que a água, de facto, da torneira é uma água sem qualquer risco, muito pelo contrário, é uma água de enorme qualidade, controlada com os mais elevados padrões de qualidade. Isto traria um outro problema, provavelmente, que era terminar com alguns negócios da água... bom, também já é outro campeonato. Da melhor maneira. Mas tem a ver com esta questão também, a forma como se gera a água e como se negocia a água. José Pedro Salema, bem-vindo e muito obrigada por estar connosco. O projeto do Alqueva é um grande projeto de gestão de água a vários níveis. Foi um projeto também que, talvez por ter demorado muito tempo a chegar ao terreno, foi levantando também algumas questões em relação à necessidade, à sua necessidade e ao seu impacto. Hoje, em que ponto é que está este projeto? Muito boa tarde, obrigado. Bem, o sonho da Alqueva, de facto, é muito antigo. Os registros mostram que a primeira reunião que houve para decidir o aproveitamento das águas dos rios do Sul para a agricultura é do tempo ainda da monarquia, no século XIX.
Portanto, há muitos anos que se sonha com o regadio no Alentejo. O projeto iniciou-se, a EDIA este ano completa 20 anos. As betonagens de Alqueva começaram em 96, as comportas fecharam em 2002 e a maior parte das pessoas, quando assistiu àquela cerimónia, com o Primeiro-Ministro a carregar no botão e a encerrar as comportas, achou isso agora acabaram as obras. Mas, de facto, começaram ali. A grande obra de Alqueva vai muito para lá da barragem. A barragem é, de facto, o grande reservatório, a grande mãe d'água, o ponto de partida e o reservatório para todo o sistema, mas o sistema global de distribuição de água inclui 69 planos de água, portanto, mais 68 para lá da barragem de Alqueva. E uma extensão de rede de 2.000 km. Portanto, nós às vezes, na brincadeira, dizemos que estamos a abrir um buraco daqui até, de Lisboa a Paris e a pôr lá dentro um tubo muito grande. Isto simplificadamente... Se fosse sempre a direito, não é? Se fosse sempre a direito, claro. Portanto, hoje como é que estamos? O Governo assumiu o compromisso de concluir as obras de Alqueva até o final deste ano, de 2015, e a EDIA está a fazer tudo para conseguir cumprir esse objetivo. Temos 30 mil hectares em obra. 30 mil hectares, também para pôr as coisas um bocadinho em perspectiva, é qualquer coisa como 1,5 vezes a área de regadio do Vale do Tejo. Portanto, este ano entraram em serviço 20 mil hectares, é um Vale do Tejo. Portanto, falta muita coisa. Nós estamos, neste momento, com 21 grandes empreitadas em curso, um investimento total de 360 milhões de euros destes últimos 2 anos, e, portanto, temos muitas frentes de obra, temos muitos reservatórios, algumas barragens, muitas estações elevatórias, muitas condutas a serem aplicadas no terreno. O 31 de dezembro, se calhar, não será possível, mas a campanha de rega de 2016... Mas já estamos habituados em Portugal, não? Sim, nós temos que estão que previstas. Dar já alguma folga. Não, em princípio, a campanha de rega, que é o mais importante, será assegurada. Portanto, a campanha de rega da próxima primavera, a primavera de 2016, estarão os 120 mil hectares equipados, prontos a regar. Em termos turísticos, também tem havido algum investimento na barragem, não é? Tem havido algum investimento. Um bocadinho aquém daquilo, penso eu, que era, pelo menos, o desejo inicial. Sim. Ou a perspectiva inicial. Há uma década sonharam-se alguns projetos de grande dimensão que não se concretizaram. Com a crise financeira mundial, de facto, a maior parte destes projetos estavam muito alavancados e os bancos, pura e simplesmente, puxaram a ficha do crédito e os projetos caíram. Aqueles que eram muito noticiados, os milhares de camas, os campos de golfe, portanto, tudo isso não foi concretizado. Mas hoje... Porque havia, para além da questão do regadio e para além da questão da agricultura no Alentejo, havia muito também a perspectiva de poder melhorar economicamente a vida daquelas populações, abrindo-lhes espaço a outro tipo de atividades, não é? Nomeadamente as atividades ligadas com o comércio e com o turismo. Começam a aparecer... E essa foi uma parte que, por enquanto, ficou congelada. Os grandes projetos, sim, de facto não avançaram, mas avançaram muitos pequenos projetos. E hoje nós temos no Alentejo muitas empresas de animação cultural, muitos turismos rurais. O Alentejo foi o espaço onde as dormidas registaram o maior aumento no ano passado. Portanto, é um território que está a subir muito a atividade turística. Agora, não é com aquele modelo que foi imaginado há uma década dos grandes projetos. São com os turismos rurais, com os turismos de natureza, com os pequenos hotéis, puxando um bocadinho por aquilo que é mais típico do Alentejo. Portanto, porque é isso que os turistas também procuram. Procuram autenticidade, procuram encontrar os valores naturais, as coisas típicas, as coisas características da região. E eu acho que é por aí que o modelo de desenvolvimento do turismo em Alqueva tem que seguir. Portanto, temos que, se calhar... Essas coisas já existiam antes do Alqueva e da barragem. E a barragem, mas têm sido muito potenciadas. Têm sido muito potenciadas. Sempre que estamos ao lado de um plano de água, parece que a paisagem fica mais agradável, não é? Então, se for hoje ao Alentejo, em que as searas começam a secar, se não estiver ao pé da água, o turista não tem muita vontade, se calhar, de lá estar. A água atrai, não é? A água atrai. Ainda por cima numa zona quente, muito quente no verão. Jorge Feial, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco também. A água é gerida de uma forma geral
como um direito humano ou é gerida como um negócio, como uma porta aberta, digamos assim, para fazer dinheiro? Boa tarde e obrigado pelo convite. Ou as duas coisas? As duas coisas. E tendencialmente começa a ser gerida como um negócio privado. De facto, em Portugal ainda não é assim, felizmente, mas a partir de 93, como é sabido, e estou a falar apenas dos serviços de água e saneamento, serviços urbanos, digamos, ciclo urbano da água, a partir de 93 esse setor foi aberto ao setor privado, permitindo às empresas privadas a gestão dos serviços de água e saneamento através de concessão. E nós hoje em Portugal temos 28 concessões, 27 no sistema em baixo, ou seja, naquilo que diz respeito à distribuição de água à população. Nos outros países, como sabemos, por exemplo, em França, em Inglaterra e em Espanha, hoje a participação privada nos serviços urbanos de água já é superior à participação pública, à gestão pública, mas na maioria dos países a gestão pública predomina, é mais eficaz que a gestão privada, pratica preços mais acessíveis, tem mais qualidade, garante o controle democrático. Quando falamos do direito à água, não falamos apenas do direito à vida, naturalmente. Imagino que a entrada dos privados neste tipo de atividade tem regras. Tem regras, mas aquilo que todos os relatórios dos estudos vão demonstrando é que a combinação da privatização com regulação não é mais eficiente que o efeito conjunto que a propriedade e a gestão pública proporcionam. E por isso eu acho que... Não é mais eficiente, é menos eficiente? Sim, o efeito combinado da privatização com a regulação, porque o regulador obriga o privado a fazer aquilo que o público faz de uma forma mais barata, mais económica. É isso que a experiência por todo o mundo demonstra. Mesmo em países capitalistas, como a economia de mercado muito desenvolvida, a gestão pública é maioritária. Então a questão de esse tipo de atividade ser gerida por um privado ou por um público tem a ver com custos, é isso? É essa a questão? Não tem a ver só com custos. Deve manter-se público? Tem a ver com democracia. Porque o público gera melhor? O público gera melhor. Na água e no saneamento é isso que todas as análises demonstram. Mesmo o Banco Mundial comprova isso nos estudos que tem feito. Mas não é só uma questão de custos, é uma questão de democracia. Em democracia os meios importam, ou seja, por vezes nós ouvimos dizer bem, eu quero abrir a torneira e ter água de qualidade e quantidade suficientes, não me importa se o prestador é público ou se é privado. Eu creio que nós não podemos pensar dessa forma e nós na Associação Água Pública e na campanha Água é de Todos não pensamos dessa forma. O objetivo do serviço público é servir as pessoas prestando o melhor serviço com o menor preço possível e maximizando o bem-estar das populações. O objetivo do serviço público é acumular lucro. Em vosso entender, é o facto de a água ser mais cara se for gerida por privados? É assim, de uma forma sempre geral? Mais cara quando é gerida por privados. Em Portugal é cerca de 30% mais cara. Estou a falar da baixa, porque na alta não há... Depois na água não há concorrência, não é? Haverá concorrência na água engarrafada, mas na água de consumo doméstico não há concorrência. Eu não tenho vários tubos a chegar à minha casa para escolher uma água de menor qualidade, enfim, que depois tinha que ferver porque ela era mais barata. Isso não existe, não há concorrência no setor da água. Mas a gestão pública é sempre mais barata que a gestão privada. Fornece o melhor serviço a um preço mais acessível. Em Portugal, 30% mais barato. Em França, a gestão privada é cerca de 15% mais cara. No Reino Unido, onde a gestão da água é completamente privada, foi um modelo de privatização que incluiu a venda das próprias infraestruturas, os preços subiram 40%, mas os custos das empresas mantiveram-se praticamente idênticos, ou seja... Esse preço não é regulado? Cada privado pode fazer o preço que entender? Esse preço é regulado e no Reino Unido nós costumamos dizer que há até um monstro regulatório, que é o chamado Ofwat, que tem uma série de regulamentos, quadros técnicos, legislação, mas isso não impede as empresas privadas de, ano após ano, registarem lucros fabulosos.
e que escapam quase sempre aos impostos. Por isso, não há muitos meses atrás, uma sondagem que foi feita em Inglaterra concluía que 70% dos britânicos desejariam que a água regressasse ao controle público. E é isso que está a acontecer, aliás, em muitas cidades. Nos últimos anos, mais de 180 cidades recuperaram o controle público dos serviços de água e saneamento. Não, Fernando Soares, não sei se pode ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor esta questão. Primeiro, com que argumentos é que se entregou esta gestão a privados e com que objetivos? Vamos lá ver. E não sei se concorda também com esta análise que foi feita, até que ponto há diferenças, ou estas diferenças que aqui foram expostas, em relação à forma como a água é gerida pelo setor público ou pelo setor privado? Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu não tenho esta questão ideológica que, no fundo, põe o privado de um lado e o público do outro naquilo que tenha a ver com os serviços de água, até porque a água... Também não era essa a minha questão, não era agora, a questão ideológica, era perceber exatamente isso... o que é que aconteceu, porquê que foi entregue a privados, ou seja, se foi entregue a privados, foi entregue, provavelmente, com argumentos de que haveria algumas vantagens. Eu não estou em condições de responder por quem fez isso. Quem fez esses movimentos foram alguns municípios, estamos a falar de 20 e tal ou 30 municípios, que há uns anos atrás, há uma década atrás, decidiram lançar concessões para, de facto, realizarem aquilo que eles não estavam a conseguir fazer, que eram, de facto, investimentos. Os municípios estavam também, digamos, do ponto de vista económico ou financeiro, muito depauperados, então lançaram concessões para permitir que existisse aporte de capital privado para realizar os investimentos que estavam de facto em falta. Podiam fazer desde 1993, que a lei permite, e desde então nunca deixou de ser permitido. Qual é o espírito da lei, para percebermos porque é que a lei permite? O espírito da lei era criar o mercado da água. Era criar uma indústria da água, isso está escrito no preâmbulo do Decreto-Lei de 93, era criar um mercado da água, uma indústria da água privada. Portanto, era isso que estava... Mas a decisão cabe, não é? A decisão cabe a quem tem a tutela do serviço. E hoje, em Portugal, do ponto de vista constitucional, quem tem efetivamente a tutela sobre os serviços de água e saneamento são os municípios. Portanto, cabe aos municípios tomar essas decisões. A grande maioria dos municípios portugueses não tomou essa decisão, portanto, manteve a gestão da água no seu, digamos, na sua esfera própria, ou através de serviços diretos, ou através de serviços municipalizados, ou através de empresas municipais, que também acontece, e houve, de facto, um rol de algumas dezenas de municípios que decidiram lançar concessões privadas. É um movimento que, de facto, tem estado parado desde há uns anos esta parte, ou seja, não há notícia de novas concessões a serem lançadas. Há, efetivamente, algumas concessões que não têm tido, boa aceitação, aliás, têm sido motivo de várias notícias, mas há muitas outras concessões privadas que estão a funcionar bem. E, aliás, a forma de ver que estão a funcionar bem é que não são notícia. Portanto, não são notícias, as concessões estão a funcionar, os preços são aqueles que são. Porque é que também muitas vezes há esta questão do preço das concessões e dos municípios e de serem mais altos? O que se passa é que a grande maioria dos sistemas municipais não incorporam nas suas tarifas o custo do serviço. Portanto, são serviços, em muitos municípios, altamente subsidiados pelos orçamentos municipais. É claro que um privado deixa de ter essa fonte para, no fundo, colmatar o serviço. Então tem que ser pela tarifa que cobre os seus custos. O que está a dizer na prática é que as autarquias muitas vezes não cobram o preço que aquele serviço custa na prática. Nem mais. Aliás, isso está perfeitamente diagnosticado, os relatórios do regulador são muito claros, aliás, que retratam que mais de 50% das entidades gestoras no país não cobram os custos do serviço. Portanto, são serviços altamente subsidiados. Nem o poderiam fazer, sob pena de... Alguns. O espaço é que depois há alguns serviços municipalizados, ou alguns municípios, têm de facto tão pouca densidade populacional e hoje têm serviços de tão elevada qualidade que o custo por pessoa, por família, é enorme. Portanto, nunca seria possível esse município cobrar o custo efetivo do serviço. Agora, o que a lei prevê, o que por futuros regulamentos tarifários prevêem, é que o município pode subir a tarifa até ao que se chama o nível de acessibilidade, que são valores que estão, digamos, definidos à escala internacional e à escala nacional. A partir daí, sim senhora, porque não é possível pedir às pessoas para pagarem mais, então o município pode subsidiar desde que nas suas contas, fique claramente identificado que naquele ano foram transferidos X milhões de euros, X euros para os serviços de água. Agora, o que hoje se passa é que muitos municípios têm, de facto, tarifas que estão muito abaixo da acessibilidade.
E, portanto, há margem para progredir em termos tarifários. Não se faz por variedíssimas razões, nomeadamente também políticas, o que faz com que são os orçamentos municipais a subsidiar este serviço. Muito bem. Mas agora, só gostava de dizer que, independentemente disto, há efetivamente famílias que não têm condições de pagar mesmo os custos baratos, mesmo os custos baixos. E para isso também estão previstos regulamentos tarifários que apontam para a necessidade de existirem tarifários sociais que de facto permitam às famílias que verdadeiramente... Claro. Porque ninguém pode estar privado do acesso à água por falta de meios financeiros, porque é de facto um bem essencial. Já vamos voltar aqui à conversa com os meus convidados. Vou agora até à nossa plateia perceber também como é que quem nos está a acompanhar nesta conversa vê estas questões e como é que as sente. Olá, bem-vinda. Como é que se chama? Tânia Araújo. Tânia, tem noção do que é que paga pela água, do que é que não paga ou não? Foi uma questão que nunca se colocou? Lá em casa somos 6 membros e neste momento pagamos cerca de 60 euros. Por mês? Por mês. Isso parece-lhe muito, pouco? É assim, nós tentamos poupar o máximo possível. Temos noção que é um bem essencial e, acima de tudo, para uma família carenciada, que é um bocado, acaba por ser tentar baixar esses custos o mais possível, um bocado caro, não é? Sim. Tem noção também do quanto é que custa a água chegar à sua casa, abrir a torneira e ter água? Não temos percepção do custo ao certo, não é? Temos noção do que é que pagamos ao fim do mês e do quanto isso pesa na carteira, não é? Bebe água da torneira? Não. Não bebe? Porquê? Água engarrafada. É assim, lá está, acaba, como falaram, acho que é um hábito, se calhar, e também acaba por fugir um bocado, ter um bocado a ver com o sabor da água e do hábito que tornamos... Mas tem experimentado a água da torneira? Sim. É assim, então, quando o que é que não gosta? É o sabor, é mesmo o sabor que nos habituamos. É assim, acho que a água engarrafada acaba por ser um bocado mais... Mais sem sabor? Exato, é um bocado isso. A água da torneira acaba por ser... tem aquele sabor mais, se calhar, amargo. Ou então é mesmo aquela ideia que nós já tornamos na nossa cabeça e acaba por nos fazer levar ao garrafão, não é? Como é que poupam água lá em casa? É assim... A minha mãe reclama um bocado nas horas que eu demoro no banho. Não poupa, portanto. Deixa para os outros membros da família, é assim, se calhar poupo mais ao lavar os dentes, tento fechar a torneira enquanto esfrego e tudo mais, mas no banho custa um bocadinho mais a poupar. Sobretudo no inverno, não é? Sim, quando a água é quentinha, sim, sabe tão bem. Sabe melhor. É isso? Sim. Poupam de outras formas, por exemplo... usando como muita gente usa nos autocolismos. Sim. Tentamos poupar as garrafas dentro do autocolismo para que ele não encha tanto. Exatamente. Tentar poupar no autocolismo. Às vezes, quando vai alguém a seguir, já não descarregamos, deixamos a pessoa usar de seguida para não... Tem consciência no seu dia-a-dia de que a água é um bem escasso ou não? É assim, acho que temos que ser mais educados na poupança da água. Apesar de se falar muito... Os hábitos ainda não correspondem àquilo que é a teoria. Sim. Ainda não temos uma percepção tão grande que a água é um bem tão essencial. Porque como em Portugal é um país que ainda vai chegando e não temos a noção que noutros países não têm o que nós temos. E acho que é isso que temos que abrir um bocadinho mais os olhos. Muito obrigada. Vou ouvir este senhor agora. Bom dia, boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Como é que se chama? António Vieira. António Vieira. Poupa água, normalmente? Ou é uma questão que não procuro fazê-lo. Não está no seu dia-a-dia? Procuro fazê-lo. De que formas? De todas as maneiras, quer dizer, bebo água de manhã, da torneira, não tenho problemas nenhum em beber água da torneira. E o poupar, porque eu estou sozinho, sou viúvo, de maneira que eu não tenho utilizado a água tanta vez como eu utilizava quando tinha os meus filhos também, solteiros. Sim, e minha esposa. Poupa porque exatamente, é sozinho mesmo. Agora, é só uma pessoa, não é? E a razão porque na realidade o preço da água que eu pago mensalmente é muito baixo. Mas é baixo porque gasta pouca água, é isso? Exatamente. Mas tem noção de quanto é que paga por metro cúbico ou não? Metro cúbico anda à volta de 4 mil ou qualquer coisa. E agora tenho as acabalas todas, que é o saneamento e tal, que eu ponho 8 mil... Não temos que pagar o saneamento também? Tudo, exatamente, é isso tudo. Falou em Alcaval e fiquei na dúvida se achava bem ou mal se pagasse o saneamento, a taxa de saneamento. Muitas das coisas não acho bem. O que é que acha que não se devia pagar? Por exemplo, o saneamento não se devia pagar. Não, acho que não.
as pessoas já têm um saneamento feito, tudo isso. Mas o saneamento tem que ser mantido, não é? Sim, exatamente. Mas quanto ao resto, a minha fatura da água é à volta de 8, é isso, pode, mas 8,5 que eu pago por mês. De uma forma geral, acha que se gera bem a água em Portugal? Há muito desperdício? Não, há muito desperdício. Eu vejo dizer muita coisa. Onde é que se sente mais o desperdício? Há certas pessoas que fazem a utilização da água sem o pensar que realmente que há outras pessoas que estão a fazer para não gastar muito e precisavam dela. E se toda a gente fosse realmente a fazer isso, toda a gente tinha o essencial que é a água, que nós não podemos viver sem ela, e é essa a razão porque há muito desperdício mesmo. Tanto vai, por exemplo, a uma peixaria do supermercado. Sim. Aquilo é gastar água porque não são eles que pagam, aquilo é à maneira, pá. Quer dizer, está a falar, por exemplo, da forma como se arranja o peixe? O peixe, exatamente. Estraga-se ali muita água, quando se podia poupar parte daquela água. Aquilo bem orientado, pode-se poupar muita água naquilo, muita água. Muito obrigada. Nada. Pelas vossas opiniões. Vou voltar ali aos meus convidados. Eu não sei se alguém quer comentar algumas das questões que aqui foram levantadas, nomeadamente a questão do saneamento, que me parece que é uma questão que muitas vezes as pessoas falam, a questão da taxa de saneamento, como se o saneamento estando feito não é preciso pagá-lo. É preciso pagá-lo. O saneamento precisa de manutenção, é preciso tratar as águas que passam no saneamento. Quem quer explicar? Sim, ou seja, isto faz parte de tudo da utilização, ou seja, nós temos o ciclo hidrológico, não é, da água, que é o natural, mas também temos o ciclo urbano da água, não é? E quando a água chega, depois tem que sair por alguma forma e a manutenção, por exemplo, de equipamentos e mesmo de infraestruturas de águas residuais é muito mais difícil do que o abastecimento de água. Exatamente. São muito mais agressivos, são ambientes muito mais agressivos, em que rapidamente, por exemplo, se há algum equipamento eletromecânico, se não há uma manutenção clara, eletromecânico, bombas, rapidamente ficam destruídas. E para além disso, tem o tratamento, não é? Que os tratamentos também estão associados para depois serem descarregados nos níveis adequados para o meio hídrico. Eu acho que há aqui uma questão que é também uma questão que tem a ver com a forma como as pessoas habituam-se a comprar as coisas. Eu normalmente pago para ter alguma coisa que vem ter comigo. Compro uma coisa que vem ter comigo. O esgoto é diferente, é uma coisa que eu estou a rejeitar, estou a tirar fora. Então ainda tenho que pagar, eu mando fora ainda tenho que pagar. Agora, de facto, até ao esgoto chegar a uma água interior ou uma praia devidamente tratado, e nós gerimos mais de 1000 hectares, é efetivamente muito mais caro do que inclusivamente a água. Mas nós depois também gostamos de ir à praia, de ir ao rio e de perceber que não há ali aqueles canos manhosos que saem com água amarela, às vezes a cheirar mal, etc. Eu acho que há uma coisa que é muito importante. Temos que ter a noção de que temos a nossa cota, parte de responsabilidade na recuperação dessa água. Isso mesmo. E é muito importante que, e isso acontece hoje já muito felizmente, que haja possibilidade das escolas levarem os miúdos a visitar hectares. Para eles também perceberem que o tratar convenientemente o esgoto implica uma infraestrutura pesada, bombas, muitos químicos que são ali gastos, arejadores, e para as pessoas perceberem que há ali uma infraestrutura que custou dinheiro para tratar o esgoto. Portanto, o esgoto não é uma coisa que eu tiro fora de casa e que depois há de qualquer maneira parar um sítio qualquer, não. Para chegar e para permitir as bandeiras azuis, tem que de facto gastar dinheiro. Portanto, isso obviamente vai ter que também ser pago. Normalmente aparece tudo na dita conta da água. Aliás, na conta da água que aparece a água, aparece o esgoto, o saneamento, depois aparece também os resíduos sólidos urbanos, depois aparece a TRH, que é a taxa de recursos hídricos, aparece o imposto do IVA, aparece uma série de coisas. E as pessoas olham para aquilo, isto é o custo da água. Não é. É água, mais saneamento, mais resíduos sólidos urbanos, mais impostos, mais taxas, e é isso tudo que aparece de facto numa fatura de água normalmente, e as pessoas olham para aquilo, mas afinal não estou só a pagar água, pois não, está a pagar muito mais naquela fatura. Eu gostava de voltar ali ao Jorge para ouvi-la em relação à questão que estávamos a falar aqui anteriormente, e entretanto depois eu fui ao público e não completámos essa parte e esse raciocínio, mas gostava de perceber o que é que pensa destas explicações que foram aqui dadas em relação ao facto dos municípios muitas vezes realmente cobrarem mais barata a água, mas estão a cobrá-la mais barata porque não estão a cobrar o preço devido. O que é que acha sobre isso? Isso é verdade, mas... Ou seja, até que ponto é possível comparar aquilo que é a gestão da água feita pelo setor público e a gestão da água feita pelo setor privado, se o privado depois tem
custos, por aquilo que nos foi aqui explicados, que no caso das autarquias muitas vezes são ultrapassados com financiamentos, não é? Os custos que incorre a gestão pública incorre a gestão privada, só que há custos que a gestão privada tem, nomeadamente o custo do financiamento privado é mais caro que o financiamento público. Além disso, o privado tem de remunerar os capitais privados, e falo generosamente, como sabemos. Mas para aquilo que aqui percebemos, muitas vezes a água é mais barata porque é financiada pelos municípios, ou seja, não é aplicado ao consumidor final o custo total daquele bem. Isso é verdade, mas não é nem pelo privado nem pelo público. É verdade que há uma pressão para aplicar ao consumidor final a totalidade dos custos. Portanto, mesmo o próprio regulamento da ERSAR é no sentido da recuperação integral dos custos. Daí que a fatura de água, o custo da água desde 2005 tem subido praticamente sempre acima, o preço médio tem subido sempre acima da inflação, e o custo do saneamento, que é de facto cada vez mais caro, praticamente desde 2005 quintuplicou. E, portanto, há uma pressão cada vez maior para a subida da fatura dos serviços ambientais, na água, saneamento, resíduos. Isso é verdade. Agora, como eu estava a dizer, o financiamento do serviço público e da atividade de captação, tratamento e distribuição de água, na nossa opinião, deve incorporar a tarifa, deve incorporar o subsídio, ou seja, o apoio, no caso, se for uma autarquia a gerir, portanto, o subsídio e a transferência por parte do município para esse serviço, e também, eventualmente, outras componentes no plano da receita que permitam a sustentabilidade do serviço. Porque é um facto, se o serviço não for sustentável, isso justifica sempre o argumento da privatização. Nós sabemos isso. Aconteceu assim com as primeiras concessões e privatizações em Portugal, que foi em Mafra, depois em todos os outros municípios onde isso aconteceu, o argumento foi sempre a incapacidade para manter o serviço, para investir. Portanto, esse foi sempre o argumento. Estas concessões são temporárias, têm um prazo certo definido, e os municípios podem voltar atrás, ou seja, recuperar, é praticamente impossível voltar atrás, a não ser no final do contrato. Do contrato, sim, mas nós hoje temos o caso... Não é ad eterno, não é? São 30 anos, e normalmente aquilo que sucede, porque a partir do momento em que o município, por exemplo, privatiza, concessiona o serviço por 30 anos, ou mais, temos contratos que ultrapassam esse prazo, o poder público perde capacitação, portanto, perde know-how, perde conhecimento, não é? E, portanto, é muito difícil, após 30 anos, recuperar esse serviço. Eu disse há pouco que há remunicipalizações que estão a ser feitas, mas com muitos custos. Porque, no final do contrato, isso implica um esforço tremendo por parte do poder público para reconstruir, por vezes, o próprio serviço. No final das concessões, os privados, se sabem que a concessão não vai ser renovada, desinvestem no serviço. E, portanto, há casos de abandono, praticamente, das infraestruturas. Não em Portugal, mas noutros países isso aconteceu. E, portanto, é muito difícil. Resgatar o contrato antes do seu termo é praticamente impossível. Isso implica indemnizar em lucros cessantes o concessionário privado em milhões de euros. E, portanto, não há hoje, por exemplo, em Portugal, nenhum município que tenha condições para fazer isso. O caso mais mediático talvez seja o caso de Barcelos, em que um contrato leonino ruinoso para o município e para aquelas populações levou a que o concessionário privado tenha, em tribunal arbitral, portanto, colocado o contrato colocado uma ação judicial, e o município foi condenado a pagar 172 milhões de euros de indemnização, portanto, ao concessionário privado. Isso, 172 milhões de euros em Barcelos é praticamente 3 vezes o orçamento. Foi esse município que fez o negócio. Do município. Não é? Tem que se responsabilizar pelo negócio que fez. Não foram os atuais, e pela asneira em que se meteu, não é? Não foram os atuais autarcas, foi uma gestão anterior, mas é evidente que, naquele caso, é um caso de polícia, há outros, não é? Mas o próprio Tribunal de Contas, na auditoria recente que fez às concessões privadas, nos sistemas em baixa,
concluiu problemas em 19 das 27. Né? E problemas muito sérios. Que tipo de problemas? Problemas, falta de incapacidade do concedente, neste caso do município, que é o regulador, neste caso do município, não é só o regulador central, é a SAR, o próprio município, não tem capacidade para regular o contrato, não tem conhecimento, não tem competências técnicas para regular o contrato, não tem peso para impor ao privado o cumprimento de muitas das cláusulas contratuais, aumento de preços muito acima daquilo que era o caso base. Não é? Portanto, porquê? Porque estes contratos normalmente tinham estimativas de consumo irrealistas, completamente irrealistas, crescimento demográfico, consumo de água. Esta é outra consequência da lógica privada, é fomentar. Falamos que a água é um bem finito, um bem escasso, ou tendencialmente escasso, e de facto a lógica privada é a contrária, é fomentar o consumo, portanto é fomentar a venda, quanto mais vende, maior é a receita. Como estava a dizer, aumentos de preços, problemas ambientais também, ao nível da qualidade da água, problemas laborais, portanto em que o trabalhador com mais experiência vai sendo progressivamente substituído por um trabalhador precário. Portanto, a rotatividade laboral encerra mais muito riscos superior. essa gestão, é vosso entender, não é? De uma forma geral. Encerra Sim. mais riscos Sim, na sim. gestão da água. Quais são os grandes setores consumidores de água em Portugal? Fala-se sempre na agricultura, não é? Claro. Ainda é assim? A agricultura continua a ser o... Ainda é e vai continuar a ser, desde que nós continuamos a comer, não é? Porque fala-se muitas vezes, a agricultura é o grande responsável, é o grande consumidor, mas não há forma de o não ser. Não é? Nós podemos trabalhar, obviamente, na eficiência e, portanto... E há formas de ser um setor que gere melhor a água que consome, Sim, ou não? Claro que sim. Que trabalho é que tem sido feito a esse nível? Em Alqueva e na EDIA há um trabalho a dois níveis. Portanto, primeiro ao nível da gestão, da operação, e aí temos a sorte de ter um empreendimento e uma infraestrutura muito moderna. Portanto, nós estamos a usar aquilo que de melhor existe em 2015 em termos de eficiência do uso da água. Isso é o quê? É ter, primeiro, na concepção do sistema, e para pôr as coisas em termos muito simples, quando imaginamos um sistema de rega dos anos 60, pensamos naqueles canais a céu aberto e depois nas regadeiras, que são umas portinholas que os cantoneiros iam abrir e a água escorria para os canteiros por alagamento. Uhum. Em Alqueva não existe nenhum ponto de entrega de água assim, porque estes pontos de entrega têm muitas perdas. Imagino que no fim do canal, não é? Se os canais têm que estar sempre ao mesmo nível, no fim do canal a água tem que ir para algum lado. E muitas vezes vai para uma linha de água. Portanto, isso é um desperdício enorme. Não há nenhum ponto de entrega da água em Alqueva que não seja com uma torneira grande. Um hidrante, nós chamamos um hidrante. Com regulação, com medição de volumes, etc. Depois, as bombas que fazem empurrar a água e transportar a água por esta rede imensa, são também muito eficientes. Utilizam tecnologias, por exemplo, das variações de velocidade, que são aquilo que melhor nós conseguimos hoje para poupar energia a distribuir a água. Mas há também outro nível de trabalho, que é o nível da parcela. E esse nós só podemos fazer promoção, divulgação, porque o trabalho tem que ser feito pelo agricultor. Na aplicação... Era uma questão que eu lhe ia colocar, até que ponto foi um esforço grande ou que trabalho é que tiveram que fazer com os agricultores no sentido também de os reconverter neste sentido em relação ao uso da água e ao uso destes novos sistemas. Sim. Nós em Alqueva temos uma sorte, de facto, de estarmos a fazer um investimento enorme e uma reconversão para o regadio no século XXI, porque a maior parte dos regadios fizeram-no há 50 anos atrás e, portanto, utilizaram a tecnologia que estava disponível então. Não há rega por alagamento. A rega por alagamento, esta inundação dos canteiros, já não existe em Alqueva. Aliás, só se faz em Portugal para fazer arroz, porque tem que ver com uma questão de regulação térmica e não tanto com a necessidade da cultura. As técnicas de regadio mais aplicadas em Alqueva são a expressão, portanto, os pivôs, umas máquinas que andam à volta e descrevem uns círculos perfeitos vistos do ar, que têm uma taxa de eficiência na ordem dos 85%,
e a gota, portanto, as fitas que têm pequenos orifícios gotejadores e que têm uma eficiência na ordem dos 90% a 95%. Isso obriga os agricultores, de alguma forma, também a adaptarem-se, claro, e a terem comportamentos novos, diferentes? Claro que sim, porque há umas décadas também a água não se pagava, agora paga-se, e, portanto, quando se paga alguma coisa, obviamente que nós estamos forçados a poupar e a utilizar a água da forma mais científica possível. E isso muito cara hoje... a água no Alqueva? É cara, não é? Quem compra acha sempre que é cara e quem vende acha sempre que é barato, não é? Portanto, o que a água é cara porque custa muito distribuí-la e aplicá-la. Em Alqueva, como nos outros perímetros públicos, a água, o preço da água é igual ao custo. Portanto, não há margem de lucro. O que tem é que ser determinado qual é que é o custo real. Mas o preço é um preço real em relação àquilo que é o custo, é isso? Sim. Há uma distorção positiva que é o desconto dos primeiros anos de entrada em funcionamento de cada perímetro, que é um desconto que foi uma decisão política, mas que eu acho que muito bem feita. Com que objetivo? Para fomentar a transição. Portanto, a mudança do sequeiro para o regadio exige um investimento privado imenso. Também dos agricultores, imenso. Não é? Pronto, e portanto, foi no sentido também de os motivar para fazerem essa mudança. Já vamos regressar aqui à nossa conversa. Vamos agora ao encontro do Hélder Reis mais uma vez. Ele está na Ria de Aveiro com a professora Teresa Fidelis da Universidade de Aveiro. Ela trabalha na área do ambiente e do ordenamento. Esteve também ligada ao Polis de Aveiro e também à criação da região hidrográfica do centro. Vamos perceber quais são as dinâmicas que esta massa de água, a Ria de Aveiro, tem naquela região. Hélder. Muito boa tarde, Eduarda. Quando falamos de água a nível de território nacional, temos de falar obrigatoriamente de Aveiro e da sua relação com a Ria, da sustentabilidade até a identidade cultural. Tudo isto faz parte da Ria de Aveiro. Comigo está a professora Teresa Fidelis, que é professora do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. Obrigado pela sua disponibilidade. Começamos por esta relação da Universidade, do estudo e investigação com a própria Ria. Bom, a Universidade está, como sabem, sediada aqui na Universidade de Aveiro e tem desenvolvido desde a sua criação, já é cerca de 40 anos, um extenso trabalho de investigação sobre a Ria de Aveiro, nos vários domínios, quer inicialmente relacionado com a poluição da água, mas também sobre a biodiversidade, sobre o ordenamento do território e outros aspectos de utilização e proteção da Ria. E esses estudos pretendem estar disponíveis também para quem aqui vive, para quem quer conhecer melhor e com outra propriedade e exigência a Ria de Aveiro? Claramente, recentemente a reitoria da Universidade criou um grupo de investigadores, chamado Grupo A Ria de Aveiro, precisamente para não só criar sinergias entre os vários domínios de investigação dentro da Universidade de Aveiro e entre os investigadores, mas também para potenciar a partilha desse conhecimento com a sociedade regional e com os diversos utilizadores e entidades relevantes para a Ria de Aveiro. Estamos na Ria, neste magnífico ambiente, neste espelho de água. O que é que nós devemos saber, nós portugueses, quem vive em Aveiro, fora de Aveiro, quem vem cá de passagem, sobre esta Ria? Bom, a Ria de Aveiro é o resultado de um processo geomorfológico que durou várias centenas de anos. Devo dizer que a cidade de Aveiro era uma cidade marítima, mas que em resultado do processo de sedimentação construiu-se esta estrutura sedimentar que deu origem a uma zona lagunar, estuarina, onde convergem 4 rios e as águas do mar. É uma zona particularmente vulnerável porque está protegida do mar com uma restinga com cerca de 45 km, muito vulnerável aos efeitos da erosão marítima, mas é também tem cerca de 80 km quadrados de área inundável, onde convergem inúmeras atividades: pesca, aquicultura, agriculturas nas margens, atividades náuticas. Todas estas atividades estão desenvolvidas de forma não uniforme por todo o território lacustre, que aliás foi designado por Raul Brandão como a zona lacustre e particularmente
importante na história deste povo, ela resulta de diferentes interpretações e diferentes valores consoante as atividades envolvidas em cada município, e convergem também sobre ela diversas entidades com diferentes responsabilidades e diversas histórias, e por isso o que é interessante nesta zona é ver a forma como a humanidade, ou como uma sociedade ao longo da história, foi aprendendo a viver com a água, primeiro usá-la e agora a protegê-la e usá-la também, procurando criar uma ria sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico também. Devo dizer que a ria é envolvida por cerca de 200 mil pessoas e é proveito económico para um número significativo de famílias. E precisamente por isto é que é importante proteger a qualidade, para poder manter a sua capacidade de produtividade no domínio alimentar e no domínio ambiental também. Essas dinâmicas criam uma assinatura muito diferenciadora na cidade de Aveiro, da cultura, à etnografia, do desenvolvimento à investigação. Bem, eu chamo a atenção que não é só Aveiro que está associada à ria, temos Ovar, temos Ilhavo, temos Vagos, temos a Mortosa, cada uma delas tem a sua própria história de utilização da ria de Aveiro. Naturalmente que Aveiro enfim... Sempre chamado, não é? Claro. Exatamente. E portanto tem aqui um papel muito importante para mobilizar, por um lado, mobilizar a atenção sobre os valores, mobilizar o conhecimento, mobilizar os diferentes atores para bons comportamentos ambientais e mobilizar também as entidades para o efetivo cumprimento da legislação que nós temos, particularmente importante, não apenas no contexto internacional, contexto europeu, as várias diretivas de proteção da natureza, mas também a legislação a nível nacional, e para isso chamo a atenção da Lei da Água, que é um instrumento legislativo que se destaca comparativamente com outras leis da água no contexto comunitário, e que cria todas as condições, pelo menos do ponto de vista legislativo, para que a ria seja bem gerida. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade e por estes belíssimos esclarecimentos sobre a ria de Aveiro, num programa onde falamos sobre água. Importa percebê-la nas suas dinâmicas, que se assinam de uma forma completamente diferenciada. Sociedade Civil, Aveiro, até amanhã. Obrigada, Hélder Reis. O Hélder Reis na Ria de Aveiro, a falar-nos também da forma como é que é gerida a ria. E agora vamos ouvir mais algumas opiniões dos nossos espectadores, hoje aqui presentes no estúdio. Olá, boa tarde, bem-vinda. Está a olhar para mim com um ar tão assustado, porquê? A água é uma preocupação sua no dia-a-dia ou nem por isso? Sim. É só abrir a torneira e usar? A torneira, e beber mais de garrafa que torneira, verdadeiramente. É de garrafa? Sim. Não, mas para cozinhar também. Para cozinhar é de torneira, mas... Usar da torneira. Então, mas se a torneira é boa para cozinhar, não é boa para beber? Tem um sabor um bocado esquisito. Não gosta do sabor dela, não é gosto, isso? Não. Bebe água de garrafa, é isso? Gasto muito água de garrafa e de garrafão. Uhum. E de torneira para cozinhar, para tomar banho. Para tomar banho, para limpar a casa, etc. Essas coisas. Às tantas gasta mais com as garrafas do que com Sim, é mais uma outra despesa. É, não é? É. E como é que poupa água no seu dia-a-dia? Eu não sou muito de poupar água. Não, porquê? Porque é uma coisa que faz muita falta. Não tem essa preocupação? Não. Por sim, mas não. uma coisa é usarmos a água que nos faz falta, sim, outra coisa é usarmos mais do que aquilo que precisamos. Não é que também estraga a água, mas faço muito uso da água.